Eu ouço cada vez mais próximo o trovão, que também vai nos destruir. Posso sentir o sofrimento de milhões, e no entanto, se levanto os olhos ao céu, sei que tudo acabará bem, que toda essa crueldade desaparecerá e que voltarão a paz e a tranquilidade. O diário de uma menina judia escondida durante a Segunda Guerra Mundial tornou-se um símbolo totêmico do Holocausto, um monumento aos 6 milhões de judeus mortos e um talismã para as vítimas de perseguição em todo o mundo. Mas Anne Frank foi muito mais que um símbolo. A adolescente cuja recusa a ser destruída pelo medo ou pelo desespero diante da mais tenebrosa perseguição é um triunfo da humanidade, a marca de uma alma verdadeiramente heróica. Anne também tornou-se, apesar de tão jovem, uma formidável escritora. Observou e anotou os terríveis acontecimentos do tempo sombrio em que viveu e da luta da sua família pela sobrevivência. O seu diário não foi o único a ser escrito, mas foi o melhor e mais bem escrito, um clássico imortal. Anne Frank nasceu em Frankfurt, na Alemanha, no dia 12 de junho de 1929, a última filha do casal Otto Frank e Edith Frank. Sua irmã mais velha era Margot Frank. A família Frank era de judeus liberais, ou seja, não seguiam todos os costumes e tradições do judaísmo, vivendo numa comunidade de cidadãos judeus e de outras religiões. A mãe de Anne era o membro mais devoto da família, enquanto seu pai era mais interessado em atividades acadêmicas e tinha uma extensa biblioteca. Ambos incentivavam suas filhas a lerem desde muito cedo. Em 13 de março de 1933, a tranquilidade da família chegou ao fim. Foram realizadas eleições em Frankfurt para o Conselho Municipal, com o partido nazista de Adolf Hitler saindo vitorioso. Manifestações antissemitas iniciaram-se de imediato, fazendo com que os Frank começassem a temer o que aconteceria a eles caso continuassem na Alemanha. Mais tarde, naquele mesmo ano, Edith e as filhas foram morar com sua mãe. Otto, entretanto, permaneceu em Frankfurt. Mas depois de receber uma oferta para iniciar uma empresa em Amsterdã, ele se mudou para lá, organizando o negócio e providenciando acomodações para sua família. Os Frank fazem parte do grupo de mais de 300 mil judeus que deixaram a Alemanha entre 1933 e 1939. Otto Frank iniciou um comércio em Amsterdã chamado Opekta Works, que vende extrato de frutas para fazer geleia. As meninas foram para a escola e Anne dava seus primeiros sinais de escritora. Em maio de 1940, a Alemanha nazista invadiu os Países Baixos e o governo da ocupação começou a perseguir a população judaica, implementando leis restritivas e discriminatórias. O registro obrigatório e a segregação aconteceram logo em seguida. Anne era uma menina alegre e animada. Ao completar 13 anos, ela ganhou de presente de aniversário um caderno, encapado por um tecido de estampa xadrez vermelha e branca. Ela endereçou a sua primeira anotação para Kitty e registrou: "Espero poder confiar inteiramente em você, como jamais confiei em alguém até hoje. Espero que você venha a ser um grande apoio e grande conforto para mim." Em abril de 1941, para evitar que suas empresas fossem confiscadas por serem propriedade de judeus, Otto Frank transferiu suas ações e as empresas foram liquidadas, com todos os ativos transferidos para Jean Hirsch, esposo de Miep Hirsch, que se mostraria uma funcionária e amiga leal. Os lucros continuariam com pouca mudança e, apesar de ganhar uma renda mínima, era suficiente para o sustentar. A ocupação alemã nos Países Baixos já durava 2 anos quando Anne começou seu diário. Em 1942, os judeus foram submetidos a um toque de recolher e obrigados a usar estrelas amarelas costuradas visivelmente em suas roupas. Foram proibidos de pegar o bonde, andar de bicicleta ou tirar fotos. Em 5 de julho de 1942, Margot, de 16 anos, recebeu uma carta pedindo para que se apresentasse ao transporte que a levaria para o campo de trabalho. Às 7h30 da manhã seguinte, os Frank deixaram sua casa e rumaram para o esconderijo. Anne Frank, seus pais e sua irmã mais velha deixaram sua casa em Amsterdã. Vestindo muitas camadas de roupas e sem levar malas para não despertar suspeitas, foram a pé até o prédio de escritório de Otto Frank, em outro bairro de Amsterdã. No topo das escadas havia uma porta, mais tarde escondida atrás de uma falsa estante de livros. Ela levava ao que Anne chamou de anexo secreto, 4 cômodos onde os Frank, com outra família, os Van Perries, além de um dentista de nome Fritz Pfeffer, se esconderiam durante 2 anos seguidos.
Os ocupantes do anexo prepararam-se para uma longa estadia. Os pais de Anne vinham fazendo viagens secretas ao esconderijo havia meses. Nesse período de opressão, Otto contou com a ajuda de 4 leais ajudantes que arriscaram suas vidas para lhes trazer comida, roupas, livros e notícias. Durante o dia, era preciso manter o silêncio absoluto, de modo a evitar que os funcionários da loja no andar de baixo desconfiassem de algo. Temos de nos manter absolutamente quietos, feito estátuas. Quem haveria de pensar 3 meses atrás que a espoleta Anne teria que ficar sentada, sem falar, durante horas a fio? E mais difícil ainda, que ela conseguiria, escreveu Anne em outubro de 1942. Anne era uma escritora talentosa, engraçada e ágil. Tinha um olhar um tanto cáustico, mas seu diário é também uma obra de uma adolescente normal, inteligente, brilhante, impetuosa, temperamental, mal-humorada e impaciente. Lutava entre a boa Anne, que ela gostaria de ser, e a Anne má, que ela sentia ser com mais frequência. Anne era perspicaz, incrivelmente honesta e cada vez mais sábia. Na sua escrita, a menina examinou as relações com os membros de sua família, além das fortes diferenças de cada personalidade. Ela se considerava mais próxima emocionalmente do pai, que depois comentou: "Eu tinha um melhor relacionamento com Anne do que com Margot, que estava mais ligada à sua mãe. A razão para isso pode ter sido porque Margot raramente mostrava seus sentimentos e não precisava de tanto apoio porque não sofria mudanças de humor como Anne." Durante o período no anexo, as irmãs Frank se aproximaram muito, embora Anne às vezes expressasse ciúmes de Margot, particularmente quando os membros da família a criticavam por sua falta de gentileza. Quando Anne começou a amadurecer, as irmãs foram capazes de confiar em uma na outra. Em 12 de janeiro de 1944, ela escreveu no diário que Margot estava muito mais agradável e que estava se tornando uma verdadeira amiga. Anne também escrevia frequentemente da relação difícil com sua mãe, Edith Frank, além de sua ambivalência em relação a ela. Em 7 de novembro de 1942, Anne descreveu o desprezo que sentia por ela, além de concluir que não a sentia como mãe. Mais tarde, depois de revisar as coisas que havia escrito em seu diário, ela se envergonhou de sua atitude dura, vindo a entender que suas diferenças com sua mãe eram apenas mal entendidos, culpando tanto ela como Edith por essa relação. Com essa percepção, Anne começou a tratá-la com um grau de tolerância e respeito. As irmãs Frank esperavam voltar para a escola assim que fossem autorizadas e continuaram com seus estudos, mesmo durante a vida no esconderijo. "Não há como matar o tempo", escreveu Anne em 1943, mas ela se recusou a abrir mão da esperança. "Realmente, é de se admirar que eu não tenha desistido de todos os meus ideais, porque pareceu tão absurdos e impossíveis de serem realizados", ela escreveu em 15 de julho de 1944. "No entanto, eu os mantenho, porque apesar de tudo, ainda acredito que as pessoas, no fundo, são realmente boas." 3 semanas depois, o anexo secreto foi invadido por um grupo da polícia alemã, ainda desconhecido a identidade do informante que os denunciou. Os habitantes do anexo foram transportados para o campo de concentração Westerbork, onde já havia mais de 100 mil judeus, principalmente neerlandeses e alemães. Depois de terem sido presos por viverem clandestinamente, eles eram considerados criminosos e foram enviados para o quartel de punição para o trabalho forçado. Por último, foram enviados para Auschwitz. Após a chegada da família em Auschwitz, uma equipe da SS forçou os homens a se separarem das mulheres e das crianças, e Otto Frank foi arrancado de sua família. Aqueles que eram considerados capazes de trabalhar foram admitidos para o campo, enquanto os que eram considerados impróprios para executar os trabalhos foram imediatamente mortos. Dos 2.019 passageiros do trem, 549, incluindo todas as crianças menores de 15 anos, foram enviados diretamente para as câmaras de gás. Anne, que já tinha completado 15 anos 3 meses antes, foi uma das pessoas mais jovens a ser poupada da morte. Ela já estava ciente de que a maioria das pessoas que foram para a câmara estavam mortos, mas nunca teve certeza se seus companheiros do anexo secreto tinham sobrevivido. Ela acreditava que seu pai, na metade dos seus 50 anos,
já tinha sido morto. Com as outras mulheres que não foram selecionadas para a morte, Anne foi obrigada a se despir e ser desinfetada. Além de ter sua cabeça raspada, um número de identificação foi tatuado em seu braço. Durante o dia, as mulheres eram usadas como mão de obra escrava e Anne foi forçada a transportar rochas e cavar rolos de grama. Durante a noite, elas dormiam em barracas superlotadas. Mais tarde, algumas testemunhas declararam que durante a permanência em Auschwitz, Anne se tornou uma menina triste e vivia chorando quando via crianças sendo levadas para a câmara de gás. Outros relatam que mais frequentemente ela demonstrava força e coragem. Sua personalidade confiante e desenvolta a permitiu que conseguisse pedaços de pães extras para sua mãe e irmã. No campo, as doenças eram excessivas e em pouco tempo a pele de Anne foi infectada pela sarna. As irmãs Frank foram transferidas para a enfermaria, que estava em um estado deplorável, com a escuridão constante e infestada por ratos e camundongos. A mãe delas decidiu parar de comer, passando pedaços de alimentos por um buraco feito por ela na parede da enfermaria. Em outubro, Anne e Margot foram transferidas para Bergen-Belsen. Sua mãe ficou para trás e acabou morrendo de fome. No início de 1945, uma epidemia de tifo se espalhou por todo o campo de concentração, matando mais de 17 mil prisioneiros. Devido a essas condições, não é possível dizer o que causou a morte de Anne nem de sua irmã. Alguns pesquisadores dizem que elas morreram de tifo, exaustão e desnutrição. As irmãs morreram com poucos dias de diferença uma da outra, em março de 1945, apenas algumas semanas antes dos britânicos libertarem o campo de concentração. O que é mais revoltante é saber que em abril de 1945 os nazistas seriam derrotados pelos soviéticos e os prisioneiros seriam libertados. Faltava tão pouco. Otto Frank foi o único dos ocupantes do anexo que sobreviveu. Quando retornou a Amsterdã após a guerra, Miep Ries, uma de suas leais ajudantes, deu-lhe o diário e algumas anotações soltas que ela havia encontrado no esconderijo. Indagado mais tarde sobre sua reação à primeira leitura do diário de Anne, Otto respondeu: "Eu nunca soube que minha pequena Anne era tão profunda." Enquanto estava escondida, Anne se convenceu de que queria ser escritora. Porém, não foi a única criança judia a escrever um diário do Holocausto. Um talentoso garoto tcheco, Peter Gins, manteve um espirituoso diário em Praga entre 1941 e 1942. "Quando fui para a escola, contei 9 xerifes", ele escreveu, referindo-se aos judeus que eram obrigados a usar a estrela amarela. Gins morreu na câmara de gás em Auschwitz em 1944. Esses excepcionais autores de diários não foram os únicos a transformar o inferno em literatura. Noite, de Elie Wiesel, Isto é um Homem, de Primo Levi, são as 2 obras-primas dessa Idade das Trevas europeia. Os amigos convenceram Otto a publicar o diário, o que foi feito em 25 de junho de 1947. Ele acabou recebendo o título de O Anexo Secreto, numa edição de 3.000 exemplares, e não ficou por aí. O livro viria a ser traduzido para cerca de 70 línguas e adaptado para o teatro e o cinema. Pessoas de todo o mundo passaram a conhecer a história de Anne, e em 1960 o esconderijo tornou-se um museu, a casa de Anne Frank. Otto continuou bastante envolvido com a casa de Anne Frank e o museu, até sua morte em 1980. Ele esperava que os leitores do diário tomassem consciência dos perigos da discriminação, do racismo e do ódio contra os judeus. Um ano antes de morrer, Anne Frank escreveu sobre seu desejo de ser útil ou dar prazer às pessoas ao meu redor que ainda não me conhecem. Quero continuar a viver, mesmo depois da minha morte. De certa forma, Anne Frank me inspira, pois através desse canal, contando essas histórias, eu me sinto útil, sabendo que muita gente vai se divertir, se irritar, aprender e se emocionar. Esse é o valor da história. Essas são as lições de Anne Frank, para que o terror do passado não se repita no presente. Olá, eu sou a professora Zilmar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! Tchau!